Gênesis 22, nós vemos Deus a pedir a Abrão que lhe ofertasse em sacrifício o seu filho. Coisa estranha na nossa cultura atual. Coisa estranha para quem é cristão, porque é a mensagem do amor. No contexto daquele tempo não era assim estranho, porque era hábito as pessoas sacrificarem seus primogênitos, seus filhos, aos deuses. E isso aconteceu em alguns lugares, e vemos na história de Israel um episódio bem triste que revela um pouco isso também. E nós não entendemos o que é que Deus quis fazer naquele lugar, e por isso que Deus fez uma coisa que na cultura era normal, mas que Deus nunca pedia a ninguém para fazer uma coisa dessa, nunca Deus exigiria, mas Deus quis provar de uma certa forma até onde Abrão chegaria na sua fé e obediência a Deus. Então, agora em pé, que já descansaram, vamos ler 18 versículos da Bíblia, em Gênesis 22. E depois vamos meditar sobre 4 aspectos que eu quero falar nesta manhã. E diz, todos desligaram a Bíblia, outros abriram. Quem é que tem Bíblia ainda? Levante lá a Bíblia no ar, hein? Parabéns. Não, eu disse Bíblia física. A Bíblia digital, baixa-se, faz favor. Então comprem umas Bíblias. Há ali Bíblias agora que vai ver que lhe faz bem. Amém? Uma Bíblia para ler, o papel cansa menos, faz menos mal aos olhos do que nos ecrãs. Eu quase já não estou a ler aqui a Bíblia. Estou a pedir uma coisa que quase não faço já, não é? Mas é um facto que nós precisamos de... Olha, se o sistema digital for para o balaléu, se não tiveres uma Bíblia em casa, é mau. Ninguém deve viver sem ter a sua Bíblia física, em papel. Amém? Porque nós não sabemos o que pode acontecer ainda em termos da informática. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abrão e disse a Abrão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abrão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abrão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abrão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Tomando Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomando o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abrão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendendo Abrão a sua mão e tomando o cutelo para o imolar, o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e deu dos céus e disse, Abrão, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abrão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abrão e o tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abrão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz que ao dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá.
Então o anjo do Senhor bradou e Abrão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quando fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste. Diga comigo, porquanto obedeceste à minha voz. Amém? Podem tomar o vosso lugar. Este para mim é um dos textos mais incríveis da Bíblia. Para os humanistas, para um grupo de pessoas que gosta de colocar Deus no banco dos réus, diz que Deus fez um pedido que não era correto. Porque aquilo que nós olhamos e aquilo que as pessoas dizem, como é que Deus, mesmo não permitindo imolar um filho, como é que Deus faz um pedido destes? Que Deus tirano será este? E eu volto a repetir que na nossa cultura atual é muito complicado. Não conseguimos entender. Na cultura daquele momento, porque a Bíblia não pode ser interpretada só num contexto do hoje, mas antes de qualquer contexto atual, temos que interpretar o contexto histórico e cultural de onde aconteceram as coisas e, de acordo com aquilo que estava estabelecido, Deus fez este pedido a Abrão para ver onde chegaria a sua fé. Deus fez algo que disse: olha, vais a uma montanha, não saberás ainda qual é, mas quando chegares eu vou-te dizer qual é. Moriá é a montanha que Abrão ia sacrificar Isaque. O mesmo local, dito por quem realmente é historiador, também onde foi o Gólgota, embora não é o local rigoroso, porque no mesmo local também foi construído o Templo de Salomão, neste monte em Jerusalém. E dizem os historiadores que este lugar também foi um lugar que aconteceram outras coisas, como com Davi, etc. Para este lugar, esta montanha, este lugar de Jerusalém, é um lugar também que, segundo consta, está estabelecido neste momento o Islão através do conhecido como Oram al-Sharif, em árabe, é o local da mesquita de Al-Aqsa, ou seja, a cúpula da rocha, que quando olhamos é em ouro, aquela cúpula, e esse lugar onde está também, onde foi o templo, que agora é onde é aquele templo muçulmano, também lá está ainda o resto do templo de Salomão, as muralhas, um pouco do muro, ao qual hoje chamamos o Muro das Lamentações, onde eu já tive o prazer de estar. Portanto, o Monte Moriá é associado a três grandes religiões. Aquele lugar, aquele pequeno bocado de terra, é associado ao islamismo, associado ao cristianismo e associado ao judaísmo. Foi o local onde aconteceram estes eventos. O templo, esta montanha, o templo de Salomão construído, o lugar onde Jesus foi sacrificado e o lugar onde Isaque ia oferecer o seu filho. O que é que isto tem a ver connosco nos nossos dias? Há grandes lições, hoje só vamos falar de 4 aspectos, há grandes lições que podemos extrair deste mesmo acontecimento. Primeiro, temos que entender que na nossa vida somos provados. E este acontecimento, ele foi uma prova para Isaac, para Abrão. Note que Abrão teve 2 filhos e Deus não reconhece o filho Ismael da escrava Agar. Não o reconhece porque não foi aquele filho que Deus prometeu. E naturalmente que mais tarde Abrão afastou, mandou embora essa escrava que levou o seu filho, que ainda hoje essa geração predomina, e nós olhamos para os nossos dias e o que é que nós podemos entender para os nossos dias
deste acontecimento? O primeiro aspecto é que a nossa vida é provada. Abraão teve na vida várias provas. Ele, já velho, teve Isaac, teve que esperar. Deus lhe tinha falado que iria ter um filho chamado, e ele seria o filho da promessa. Inclusive, já numa idade de impossibilidade de poder gerar um filho, o milagre aconteceu. E este tempo neutro, estes anos que passaram a sua juventude, os anos que passaram a sua idade avançada, era preciso manter a fé para poder acreditar que iria ter um filho quando Sara já não tinha a visitação normal das mulheres. Sem dúvida que quando Deus pede Isaac, deveria ter Isaac os seus 18, 16 anos, um rapaz robusto, saudável, um rapaz que podíamos compreender que Deus diz e que a gente percebe como Abraão amava Isaac, não é? E Deus pede-lhe aquilo que ele mais amava. Deus pede-lhe aquilo que era mais importante na sua vida. Deus pede-lhe o que era mais valioso para ele. Deus podia-lhe pedir qualquer coisa que Abraão não negaria. Mas vê-se, e a Bíblia diz que Deus provou. Foi como se Deus estivesse a pôr à prova. Eu quero dizer, irmãos, que na nossa vida somos provados. A todos os níveis. Somos provados na nossa fé, somos provados na nossa fidelidade, somos provados na nossa integridade, somos provados quando temos fartura, somos provados quando temos falta, somos provados quando temos reconhecimento para o público, somos provados quando somos ignorados, somos provados em toda a hora. Eu tenho visto pessoas que perdem a prova quando Deus prospera a sua vida. Pessoas que deixam de ser fiéis, deixam de obedecer a Deus, deixam de caminhar com Deus, muitas vezes até visitam a igreja, mas no tempo da prova, e a prova não é igual para todos nós. Até Jesus, diz a Bíblia, foi ao deserto, e ali no deserto foi provado. Quando Jesus andou sobre a terra, quando Jesus viveu os seus 3 anos de ministério, e porque não fala muito dos outros 30, acreditamos também, naturalmente, que Jesus foi provado como criança, como jovem, como homem, e no seu ministério temos o relato de muitas provas que ele deu, porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado como nós. E Abraão foi uma prova para ele identificar-se, não só para Deus, mas para nós hoje. Por sabermos o que pode acontecer com ele, também pode acontecer connosco. Lógico que Deus não vai pedir o teu filho, porque este acontecimento é um contacto histórico, tem algo muito profundo para as nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, verso 2 diz: meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria, se passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve esperança, perseverança, etc. Nós precisamos de entender que a igreja, nós somos provados. E somos provados muitas vezes no momento que menos esperamos. Estávamos lá em cima no castelo falando sobre um projeto da igreja, o projeto de comprar um terreno em Fátima. Orámos sobre isso para estabelecer o templo, um lugar, a casa de oração, chama o nome que você quiser, não é? Para os mais teólogos, um lugar que Deus possa ali levantar uma torre de oração de 24 horas e também um lugar onde possamos honrar a Deus de forma que Ele seja honrado, não só pelo local ser nosso, mas um local que possa honrá-lo com toda a pompa e circunstância. Porque o Deus do Antigo Testamento não mudou para o Novo Testamento. Deus não é outro Deus, é o mesmo Deus. E se Ele gosta que nós o honremos no Antigo Testamento, Ele também gosta que o honremos no Novo Testamento. Pode dizer amém? E aquilo que para nós é fácil, para muitos é fácil fazer o que é normal como cristão, eu quero dizer que o tempo da prova mostra, e é nesse tempo de prova que tu mostras quem tu és, seja por teres fartura, seja por teres falta,
seja por estares com saúde, ou seja por ter falta dela, seja porque estás com problemas relacionais ou não. É na prova que tu demonstras quem tu és, e é no momento da prova que Deus olha e Deus aprova ou reprova aquilo que realmente Ele tem para a tua vida. Deus tem um projeto para cada um de nós, mas para que esse projeto seja alcançado, há que passar na prova. Pode concordar comigo? Em Isaías 41, o Senhor diz que as provas, elas não é para termos medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quero-vos dizer que não vem a nós nem tentação, nem prova que não possamos suportar, diz a Bíblia. Tudo o que vem à nossa vida, nós conseguimos suportar. O que nós não queremos, muitas vezes, é avançar naquilo que Deus solicita à nossa vida. Abraão foi um homem que em alguns momentos falhou. Mentiu. Vê-se Abraão na sua biografia a mentir. Vê-se Abraão a satisfazer o desejo da sua própria mulher e deitar-se com Sara, com Agar, para poder ter um filho, porque deixou de acreditar na promessa de Deus. E é isto que acontece muitas vezes em nossas vidas. Queremos fabricar o projeto de Deus. Não queremos que ele aconteça no tempo de Deus. E nós precisamos, como cristãos, entender que Deus tem um plano, mas há que saber viver nele. Há que saber obedecer-lhe. Para melhor entender Moriá, precisamos de estar em perfeita conexão com Deus. Para podermos entender o que aconteceu e para que Abraão pudesse deslumbrar algo mais grandioso, ele teve que viver uma vida em conexão com Deus. Abraão vivia em intimidade com Deus. Várias vezes Deus se manifestou e falou a Abraão. A minha pergunta nesta manhã é: como é que tu ouves a voz de Deus? O que tu tens ouvido Deus a falar-te? Quem ministra aos teus ouvidos e ao teu coração? Só quem está em intimidade com Deus, em conexão com Deus, entende a sua voz. Algum tempo atrás eu falava que é muito importante ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a pessoa que é guiada é aquela que ouve a voz de Deus. E a minha pergunta é: se tu queres entender Moriá, se tu queres entender o que aconteceu com Abrão, se tu queres receber as bênçãos que Deus deu a Abrão, que naturalmente para a igreja não temos que levar à letra, porque nós temos uma bênção ainda mais avultada do que o próprio Abrão. Você não sabe, mas fique sabendo, nós já temos a bênção de saber que Jesus morreu na cruz por nós. Nós já temos a bênção de poder fazer grandes coisas em seu nome. Nós temos a bênção e a promessa de Deus que se lhe formos fiéis, nada nos faltará. Nós temos a promessa de Deus que se pedirmos alguma coisa com fé, Ele nos dará. Nós temos promessas incríveis. Nós sabemos mais de Deus do que o próprio Abrão. Abrão não deslumbrou, eu creio, aquilo que estava a acontecer no Monte Moriá. Ele não entendeu o pedido de Deus. Talvez depois entendeu. Talvez, quem sabe, Deus lhe deu uma revelação ainda maior. Hoje nós compreendemos melhor, porque entendemos o que prefigura este acontecimento. Mas eu quero que nós entendamos. Deus nos fala por várias formas. Pela palavra. Por isso que precisamos de aprender a sua palavra. A igreja tem que aprender a palavra. Pare de não ler a palavra, irmão. Você vive mais ligado à internet, a ver pequenos vídeos, a ver coisinhas no Facebook e não lê a palavra. A Bíblia diz que a nossa fé, ela é aumentada e ela vem pelo conhecimento da palavra. Nós precisamos de entender que é a palavra a base da nossa fé. Não basta vir ao culto, não basta estar na igreja, não basta servir em alguma área na igreja. Há que comer a palavra. Amém? Jesus disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da nossa boca.
da sua boca, perdão. Deus nos fala pela sua palavra, por isso a igreja tem escolas bíblicas, por isso que a igreja quer que tu venhas às suas atividades. Hoje estamos numa geração de quase não temos tempo para nada. Mas porquê é que não temos tempo para nada? Porque de antes a gente trabalhava, ia para casa, tomava conta dos animais e não fazia mais nada. Quem fosse crente ia ao seu culto. Era ou não era? Hoje temos filmes para ver, compromisso com a novela, compromisso com o filme não sei quê, com a série não sei quanto, com o jogo faz de conta, com isto, com mais aquilo. E entretemos na internet uns com os outros, a ver quem é o maior, a quem sabe mais ou quem é o que tem mais vistos e mais gostos. Nos esquecemos do que é essencial: comer a palavra de Deus. Mas picanha não nos falta. Bom alimento, boa comida, boa bebida não nos falta. Mas comer a palavra de Deus. Porque Deus se revela, diz lá em Hebreus capítulo 1, Deus antigamente se manifestou de muitas maneiras, de muitas formas, mas a nós foi através do seu próprio Filho. E quem é o Filho? O Filho é a palavra, é o verbo. E nós, irmãos, nós temos que entender que se queres entender aquilo que Deus tem para a tua vida, porque se alguma coisa nesta manhã precisamos de aprender, é que a história de Abraão acontece connosco. Em algum momento na tua vida, Deus te fará passar por uma provação, que essa provação será a base do teu futuro. A provação que tu dirás não ou dirás sim. A provação que tu defines o teu futuro. Em determinado momento, eu e a minha casa estávamos vivendo um tempo de enorme prosperidade. Empresa, negócios, a prosperar, lojas, a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. E Deus estava-me a chamar há muito tempo para o ministério. E eu sempre a fugir. Parecia ao Jonas. É verdade. Ia fugir. Até que um dia preguei sobre Jonas. Nas congregações da igreja que eu pertencia, em Caldas da Rainha, fui com um diácono, que infelizmente morreu, e ali naquele lugar, era a segunda vez, porque eu fazia uma mensagem e dava nas congregações a mesma, ia passando, e anotava, era organizado. E foi nos Rebelos que eu dei a mensagem de Jonas. E saí lá a chorar, porque ali o Espírito Santo disse-me: grande hipócrita, pregas para os outros e não ouves para ti. Esse Jonas és tu. E eu cheguei ao pé do carro e ia chorar, e o irmão Machado, ele olhou para mim: mas porquê é que estás a chorar? Porque Deus disse-me que eu estou a ser Jonas. Eu vou largar tudo e vou servir ao Senhor. Se eu naquele dia não falasse mais com a minha mulher sobre isso, que a gente estava a desistir completamente de servir ao Senhor, hoje não estaria aqui. E a gente falou, e o Espírito Santo tirou-me o prazer daquilo que me dava prazer. O Espírito Santo tirou-me a alegria do trabalho, do ganhar dinheiro, porque eu sentia tão forte. E eu senti que era a minha última oportunidade, porque andava a fugir. Abraão falhou no seu processo, mas quando chegou o momento H, ele acabou por mostrar ao Senhor como ele o amava. Nem sempre quando amamos Deus fazemos tudo certo. Se alguma coisa eu aprendo na vida de Abraão, é que nem sempre, seguindo e ouvindo a voz de Deus, nem sempre eu estou a obedecer. A minha pergunta é: em que posição tu estás? Qual é o lugar que tu estás? Que vozes tu andas a ouvir? O que é que tu ouves? Há uma coisa que não precisamos que nos falem: o que fazer certo. O que fazer certo está na Bíblia. Mas há uma coisa que ninguém nos diz: o que Deus quer que tu faças em relação àquilo que não está na Bíblia. Porque muitas vezes, e vamos no ponto seguinte avançar também, muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas fora do plano e da vontade de Deus. Acredita em mim, nem sempre falar de Jesus ao o Espírito Santo mandou. Nem sempre, irmãos, fazer uma coisa que é correta, juntarmos-nos para orar.
coisa boa. Um grupinho de irmãos junta-se para orar. Nem sempre o que nós marcamos pode estar fora do plano de Deus. Nem sempre o que nós fazemos, parecendo certo, é certo. Toca? Eu não vou explicar muito, mas você entende o que está a ouvir, porque se o Espírito Santo está-lhe a dizer o que é. Nós podemos ter muitas provações, não podemos temê-las, não podemos ter medo delas, porque as nossas provações provam a nossa fé. Amém? Então nós temos que entender que precisamos estar em perfeita, diga comigo, eu preciso estar em perfeita conexão com Deus. Acrescente, em perfeita intimidade com Deus. Para porquê? Porque eu preciso de saber o que Ele quer de mim. Deus não te quer só na ICIR para dar o teu dízimo. Deus não te quer só na ICIR para poderes servir e estarmos numa igreja até interessante. Deus quer-te como igreja para que através de ti almas sejam salvas. Através de ti o conselho se converta ao Senhor. Esta cidade conheça uma igreja onde Deus está aqui. Pode dizer amém? Irmãos, e eu digo muitas vezes e não me cansarei de dizê-lo. Deus não está aqui porque eu estou a dizê-lo. Deus está aqui, primeiro, porque Ele está em todo lugar e estamos em nome dEle. Segundo, porque Ele quer estar aqui. Terceiro, porque Ele quer fazer milagres na tua vida. Quarto, Ele quer ganhar o conselho para Ele. Quinto, Ele quer que sejamos uma igreja relevante para fazer a diferença nesta geração. Não estás aqui para ganhar dinheiro. Tu estás aqui para ser exército de Deus. Estás aqui para ganhar almas, estás aqui para fazer a diferença. É fácil abrir igrejas com crentes, como eu dizia há bocado no Castelo. É fácil abrir igrejas e parece que há um avivamento. Eu tenho dito a muita gente, eu não vejo a ICIR com nenhum avivamento. Mas quando eu começar a ver almas a converter-se a Jesus, quando eu começar a batizar pessoas todos os meses, quando eu começar a ver Deus a fazer milagres, prodígios e maravilhas, aí eu posso dizer que há um avivamento. Podemos ter 1000 pessoas neste lugar e não ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Qual o efeito da voz de Deus na tua vida? Quando tu ouves, quando tu estudas, quando tu estás perante a conexão com Deus, o que é que tu estás a ouvir? Irmãos, eu não sou contra nada da internet a não ser o que é pecado. Mas cuidado com os teus guias da internet. Está-se a fazer igrejas da internet, igrejas do isto e daquilo, porque é mais fácil. Lidar com o Danilo é muito difícil. Ele é chato, como a petaça. Ele é ruim, como a petaça. Isto para dizer, claro que eu estou a usar a pessoa que é mais simpática da igreja, não é? A mais querida. Se a gente o ofender, ele ainda se ri, não é? Agora, nós, irmãos, escute com muita atenção. A igreja é um lugar de pessoas e pessoas têm problemas relacionais. Sempre há problemas de relacionamento. E nós provamos muita coisa com o que fazemos com aquela divergência. O que fazemos quando alguém nos chateia a cabeça. O que fazemos quando não entendemos alguma coisa. E nós, igreja, precisamos de acordar. Porque há muita gente que quer uma igreja de multidões. Há um grupo de pessoas que eu tenho aqui alguns, peço desculpa do que eu vou dizer, também não vou dizer o seu nome, que diz, não gosto de igrejas grandes. Já ouvi muita gente. Não gosto de igrejas grandes. Olha, um casal já cá não está. E a gente nem grandes somos. E eu, quando ouço esta frase, eu fico muito preocupado. Como é que esta pessoa vai estar no céu com multidões salvas? Quando a Bíblia diz que a multidão honra o rei. Eu vou lhe dizer porque é que alguns não gostam, não estou a dizer que é todos. Alguns não gostam de igrejas grandes, porque não se projetam tão facilmente.
Numa igreja pequena aparecem. Numa igreja pequena são reconhecidos. Numa igreja pequena têm mais oportunidades de aparecer. Queridos, vocês confundiram o que é ser igreja. Ser igreja não é subir ao altar. Ser igreja não é tocar. Ser igreja é o que tu vives com a tua mulher e os teus filhos. Ser igreja é o que tu vives, o fruto do Espírito. O que é caráter. Ser igreja, meu amado, não é chegar a um lugar e todos falam línguas e todos são cheios do Espírito Santo. Na segunda-feira enganam, mentem, dizem palavrões, embebedam-se. Desculpe, ser igreja é uma mudança completa na nossa vida, o antes e o depois, que pregámos no domingo passado sobre o novo nascimento. Ser igreja, meu querido, é rios de água viva correrem dentro de ti. E o rio não bebe a água de si, o rio distribui a água. Por isso que a mulher samaritana, o que é que ela fez? Chegou a Samaria. Disse que Jesus estava ali. O homem que falou da vida dela, o homem que transformou o seu interior. E por causa da mulher mal reconhecida, a mulher que não tinha um bom porte, uma mulher de má fama na cidade, a multidão veio a Jesus e acreditou nele. Amados, em Moriá, para eu chegar a Moriá, diga comigo, para eu chegar a Moriá, eu preciso de estar conectado com Deus. Porque só chega a Moriá quem se conecta. Abraão só chegou àquele lugar porque ele ouviu Deus. Abraão, ele ouviu no início. O filho só soube quando o holocausto estava feito e o papazinho disse: deita-te aí sobre a lenha, meu amado filho. Amarrou, não fosse o filho tentar-se a fugir, e ali o pai pegou no cutelo para lhe cortar o pescoço. Ele ouviu a voz de Deus. Ele estava conectado com Deus. Ele não hesitou de fazer o que Deus lhe pediu, porque ele sabia que Deus era justo. Ele sabia que o melhor viria. Ele acreditava que Deus o ressuscitaria. Ele acreditava que Deus não lhe pediria algo que fosse errado. Você está cá? Deixe-me dizer-lhe, se tu ouvires a voz de Deus a dizer-te para fazer algo, faz-o. Mas só vais ouvir se estiveres conectado com Ele. Tu não vais ouvir um pregador a dizer-te coisas e tu andando de forma errada, ou não vais até receber revelações quando acabaste de prostituir, quando tu vives de uma forma tão errada. Deixe-me dizer-lhe, há coisas que nós declaramos que Deus nos falou, que Deus não falou nada. O que falou foi o nosso desejo. O que falou foi as nossas vontades. O que falou foi a nossa projeção. O que falou foi o nosso orgulho. Porque Deus não se revela a quem não está conectado com Ele. Deus se revela ao não conectado para ser salvo, para ser liberto, para ser restaurado. Mas Deus não te dá uma missão extraordinária, nem tu atinges um nível extraordinário da parte de Deus, se tu não fizeres algo fantástico. Note a oferta da viúva. Foi pouca oferta, foi irrelevante o valor, mas foi dado com todo o seu coração. E por causa disso, Deus se espantou com esta oferta. Amém? Precisamos do terceiro aspecto. O primeiro é, como já dissemos, temos que entender que na nossa vida somos provados. O segundo aspecto, precisamos de entender que para podermos chegar a Moriá, para podermos entender Moriá, para compreender o que aconteceu com Abraão, nós também precisamos, para que nós cheguemos ao momento do Moriá, o nosso momento. Porque todos passamos por isto. Um dia Deus vai te pedir algo que tu não queres dar. E isso só se entende quem está conectado com Ele. Terceiro, precisamos de entender que para obedecer a Deus é quando Ele manda.
A minha hora de obedecer é na hora que Ele me fala. Ele diz, faz isto, e nós temos que fazer. Dá-me isto, e nós temos que dar. Honra-me com isto, e nós temos que honrar. Muita gente não entende. Abrão, quando ouviu a voz de Deus para Deus lhe dar, pediu-lhe o filho, Abrão obedeceu. E quando Deus falou, quando Deus fala, quando Deus quer que façamos algo, e algo que não queremos, porque Ele só nos pede aquilo que não queremos dar. Fala aí quem está ao teu lado. Deus só te pede o que não queres dar. Exemplos. Ele pede-te para sair da cama para orar e tu não queres. Ele pede-te para dar uma oferta especial, mas tu não queres, porque até achas que não tens. Ele pede-te para te dedicar a esta área espiritual na igreja, mas tu não queres porque dá trabalho. Ele pede-te para cuidar das vidas, mas tu não queres porque dá trabalho. Ele pede-te para o honrares com isto ou com aquilo, mas tu não queres. Deixa-me dizer que aquilo que mais se pede por aí é dinheiro, mas eu vou-te dizer o que mais custa dar não é dinheiro. O que mais custa dar é o teu tempo para cuidar dos outros. O que mais custa dar é teres paciência para aturar pessoas. O que mais custa dar é formar vidas na fé. O que mais custa dar é dedicar a nossa vida. Porque deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. Estou a fazer dia 1 de novembro 25 anos de ministério e 25 anos em Orém. Que eu estou aqui. Estou aqui porque tenho a convicção pura de que Deus quer algo de mim. Se não for na minha geração que eu veja aquilo que eu acredito, à semelhança de Abrão, que também não viu o que ele percebeu que Deus lhe ia dar, mas o futuro proveu, o futuro mostrou que somos tantos como a areia da praia. Nós somos abençoados por causa de Abrão, porque dele veio o próprio Jesus Cristo. Amém? Nós, todas as famílias na terra serão abençoadas por tua causa, prometeu Deus aqui no texto de Gênesis 22. Mas há uma coisa que nós temos que aprender: obedecer-lhe. Primeiro, o que está aqui. Não preciso que ninguém me diga o que devo fazer ou não fazer. Está aqui. Se alguma área eu não entendo, peça ajuda, porque alguém disse na Bíblia, lembra-se o eunuco, como entenderei se não tenho quem me explique? Peça ajuda, forme-se, leia bons livros, peça conselho para ler bons livros, venha à escola bíblica da ICIR, prepare-se para poder entender a palavra de Deus. Entenda os tempos que estamos a viver, são tempos difíceis, tempos que vão trazer adversidade, irmãos. Nós temos de estar preparados para o pior do mundo, mas também temos de estar preparados para dar a solução ao pior, porque a solução é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Esta é Jesus Cristo. Amém? A solução está em Cristo. Abrão obedeceu na hora, embora ele não quisesse dar ao seu filho. Portanto, obedecer a Deus não é quando queremos, não é quando temos tempo, não é quando temos as melhores condições. Tem que ser agora. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Jesus disse para quem queria segui-lo, mas tinha algumas condições. Havia ali um X. Ai, morreu meu pai, eu tenho que o enterrar. Porquê que... Os porquês. Aqui para o Mauro. Os porquês. Porquê que... Será que era errado o homem, o desgraçado, o filho de enterrar o pai? Era errado? Não era errado. Nem eu creio que Jesus impedisse o homem de ir ao funeral do pai. A não ser que isso impedisse de o servir. Só que naquele caso, aquele rapaz, se voltasse, já não vinha. E há uma lição nisto. Muito simples. Nós não podemos demorar para obedecer. E muito menos criar condicionantes para obedecer. Há pessoas que condicionam a obediência a Deus.
E quando eu olho para Abrão, Abrão não condicionou. Abrão entregou logo. Ouviu Deus e foi. Já Jónatas fugiu. Mas não sei se tem aqui algum Jónatas. Jonas, estou sempre a trocar o nome de Jonas e Jónatas. O amigo de Davi. Mas Jonas, o homem do peixe, o nosso Jonas, que os judeus detestavam e que Jesus falou dele para ratificar a sua história. Ele é muito mais cristão e muito mais obediente e muito mais homem de Deus do que a maioria de nós. Porque há uma coisa que ele tinha: conexão com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Só que a ordem que Deus lhe deu, ele achou-se incapaz. E às vezes nós nos achamos incapazes. Mas sabe porque é que Deus o salvou e permitiu que ele fizesse o resto da missão? Porque Deus quer nos mostrar que não há incapacidades no homem quando Deus está no homem. Não há nada que eu não possa fazer. Posso subir às montanhas, posso voar, posso andar sobre as águas, posso ordenar ao monte para ele se mudar de um lado para o outro, se Deus estiver em mim. Igreja, experimenta viver conectado com Deus. Experimenta. Para da tua teologia. Para das tuas manias. E começa a conectar com Deus. Vamos mudar a história. Vamos criar algo novo para Deus. Vamos deixar Deus, porque eu creio que há uma mensagem para o século XXI. A mensagem é a mesma, mas a forma é diferente. O culto é o mesmo. Vai ter louvor, vai ter oferta, vai ter oração, vai ter milagres, mas o formato pode ser diferente. Amém? Nós atribuímos muita importância, parecia que era Deus a falar que tinha que estar de fato e gravata. Eu até penso que há um erro aqui, podíamos ter feito os pastores andar de túnica, não é? Daqueles vestes sacerdotais como os padres. Porque é que não se lembraram disso? Era mais bonito. Eu gosto daquela camisa de padre, assim, acho lindíssimo. Eu, com inveja deles, cheguei a comprar camisas na América sem colarinho, aqui assim. E o primeiro funeral que eu fiz em Fátima fui com essa camisa preta, estava todo giro, era magrinho, não é? Mas isso não te identifica com nada. Isso não dá revelação, isso não dá unção. Eu posso ter um anel de diamantes, o mais lindo. Eu posso fazer as maiores coisas mais lindas. Mas isso não revela Deus em mim. O que revela Deus em mim é quando eu ouço a sua voz, o que é que faço com isso? Quando eu entendo a sua palavra, se eu sou obediente ou não. Este mês não posso ser obediente, dizem alguns. Na parte mais fácil, muitos não são fiéis. Quando estão entre amigos, são os melhores teólogos do mundo. Sabem a melhor fazer igreja do que qualquer pastor que está na terra. Acham que falta isto, acham que falta aquilo, acham que devemos fazer. E ainda temos que fazer um programa interno para ver se a igreja melhora. Mas não dizemos nada ao pastor. Nos bastidores. Vamos estar por trás. Querido, ouça. Quem começou isso foi Lúcifer no céu. Lúcifer fez umas reuniõezinhas e conseguiu arrastar 1/3 dos anjos expulsos do céu. Sabe porquê? Porque andou a fazer intrigas. Veja a história. Irmãos, ouçam com muita atenção. O que tu fazes quando ouves a voz de Deus? Quando no teu espírito sentes que Deus te pede para não fazer e tu fazes. Deus te pede para fazer e tu não fazes. Olhe para as noivas. As noivas da parábola das 10 virgens. Eram 10. Todas eram virgens. E todas esperavam o noivo. Mas houve umas que não se prepararam. Não levaram o que era suficiente. E então elas perderam a oportunidade de estar com o noivo.
Mas o que representa? Cuidado. Os noivos tinham que estar a aguardar da forma certa. A obediência é estar com Deus conectado. É permanecer com o azeite e permanecer virgem. Esta é a ordem. A ordem para a igreja é a mesma. Se tu estás conectado, tu tens azeite na tua lamparina. Se tu estás conectado com Deus, tu tens a presença dele no teu coração. Porque a Bíblia diz: aquele que faz a minha vontade, eu e o Pai faremos morada nele. Mas é necessário obedecer à vontade dele. E o segundo aspecto que nós temos que ter como alguém que quer viver algo maravilhoso, temos que ser virgens. Hoje a juventude, há poucos virgens. Andam na igreja, já namoram, já se comem uns aos outros. Vem para a igreja, o pastor nem sabe, que eu nem pergunto para não ouvir a resposta. Mas não é esta virgindade que a Bíblia fala. Isto é só uma chega, não é? E há muitos que, não tendo prostituído, se prostituem, sem ter mulher, sem ter ninguém ao pé. Há muita gente a prostituir-se. Mas o que Deus fala da virgindade é uma vida de pureza, de santidade, de verdadeira consciência. Representa a pureza na nossa caminhada. Andar de forma pura como cristãos. Irmãos, muitas vezes queremos controlar a nossa obediência. A hora de obedecer é a hora que Deus nos manda. Se hoje Deus te disser algo, faz-o. Amém? Eu digo algumas vezes sobre Coríntios. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, na primeira epístola, ele diz que por causa disto, e disto era dos pecados, de tomar a ceia indignamente, porque as pessoas não faziam correção ao seu coração. Há entre vós 3 classes de pessoas mal. Não era 2, não era uma. Era 3 pessoas que estavam na igreja, 3 grupos, diga comigo 3 grupos, que não estavam bem com Deus. Porquê? Primeiro, não estavam conectados com Deus. Segundo, não ouviam a voz de Deus. Terceiro, eles não queriam passar pelas provas. Mas há mais. Eram os fracos. Há muita gente fraca na fé, fraca em muitas áreas, fraca na sua fidelidade. Depois há os doentes. Isto é tudo o que está mal. Havia um 4º grupo na igreja, que eram os que estavam bem. Por isso que ele diz: nenhum dom vos falta, logo no primeiro capítulo. Mas havia destas 4 níveis de pessoas, é quase como dizer 75% estava mal. Eram 3: fracos, doentes e os que dormem. Amados, se nós queremos ser uma igreja relevante, nós temos que entender que a hora de obedecer a Deus é agora. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diz Eclesiastes 3:1. Há o tempo de obedecer agora. Amém? Aprenda a obedecer à voz de Deus agora. Por fim, o local é o que Deus te diz para estares. Qual é a importância do local de Moriá? Porque é que Deus não disse a Abraão outro monte? Disse aquele. Mas Deus mandou naquele lugar. Sempre Deus deu valor ao local. Irmãos, a Isir é aqui. Não é no outro lado. É aqui. E à noite vai ser em Estivina, até continuarmos lá. É lá. E amanhã será um lugar de culto em Fátima. Que a igreja irá comprar um terreno, irá construir uma casa, irá fazer algo para Deus. Amém? O local é associado ao objetivo, ao plano estabelecido. Sabe que Moriá tinha uma mensagem histórica, também tinha uma mensagem profética. Não sei se Abraão entendeu o que aconteceu ou se entendeu o que Deus lhe pediu. Hoje nós sabemos, hoje nós entendemos. Tal como Abraão ouviu a voz de Deus: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós precisamos de viver onde Deus nos mostra, não no lugar da melhor oferta. O lugar
é o lugar que Deus quer. Muitas vezes escolhemos o lugar mais bonito, como Ló. Queremos escolher... Eu tenho dito a tanta gente, mais baixinho se faz favor. Eu tenho dito a tanta gente, cuidado com a cidade que tu escolhes, a casa onde vais morar, o emprego que tu vais arranjar. Consulta Deus, pergunta a Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que não temos convicções. Aparece o primeiro, é para ali que eu vou. Porque não andamos por convicção, andamos por vista. O lugar que Deus quer que tu estejas. Deus disse a Abraão, é ali Moriá, esse lugar onde o meu filho vai ser sacrificado por todos nós, por todos vós. Esse lugar onde se vai levantar o templo de Salomão. É esse lugar aí, nesse monte, que tu vais sacrificar o teu filho. O lugar que Deus quer. Porque Ele tem um objetivo connosco. Um caminho para trilhar, apiadeiros para parar. Eu não sei se os irmãos entendem o que é um apiadeiro. Quem é que sabe o que é um apiadeiro? É uma estação pequena, irrelevante, aquela onde param poucos comboios. É aquele comboiozinho pequeno que para uma vez por dia, ou às vezes por semana. Um apiadeiro é um pequeno lugar de uma pequena aldeia, onde o comboio para. Não é uma estação principal. Deus às vezes quer que nós paremos num apiadeiro, num lugar pequeno. Orém é um lugar pequeno. Quem sabe se Deus não quer que pares aqui? Quem sabe? Mas és tu que decides. Porque é que Deus nos manda? Porque é que Deus mandou Abraão para Moriá? Porque Ele queria algo maior com Abraão. E ele, além da prova de Abraão, Deus prometeu-lhe coisas grandiosas depois dele passar na prova. Em Moriá, como já disse Jesus, foi entregue por nós. Em Moriá aconteceu algo grandioso. Mas, amados, os estudiosos dizem muita coisa sobre Moriá. E nós precisamos de entender, amados, que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz. Não foi preciso Abraão dar o seu filho, porque apareceu o Cordeiro. E mais tarde, o Filho de Deus foi entregue por cada um de nós. Deus, na sua soberania, Ele sabe porque é que quer que tu faças algo. Tu não sabes. Muitas vezes, nas nossas limitações, não sabemos o porquê de algumas coisas. Mas quando somos fiéis à sua palavra e à sua ordem, mais tarde vamos ver o porquê. Naquele momento, naquele monte, irmãos, nasceram coisas incríveis. E nós entendemos que Deus tem algo grandioso para nós. Não é em vão que há 20 anos comprei uma casa em Orém. Sabe porquê que eu comprei uma casa em Orém há 20 anos? Para estabelecer uma ligação com a terra. A ICIR tem que comprar um terreno, ou um pavilhão, ou um edifício, para estabelecer uma ligação com a terra. Acredito que o Espírito Santo não está a levar-nos a comprar uma propriedade para construir um culto só para elogiar-nos, mas o que o Espírito Santo está-nos a levar para algo maior, algo grandioso. O que é pequeno, Deus não faz. Deus só trabalha conosco naquilo que é grandioso. Porque o que é pequeno fazemos nós, o que é grandioso faz Ele. Então, igreja, fazer um projeto, como há dias estávamos a falar, um buraco para cultuar ao Senhor. Irmãos, quando eu tenho uma casa maravilhosa, até parece mal. Em Ageu, Deus reclamou. Porque é que eles estavam tão preocupados com as suas casas, mas não se preocupavam com a casa do Senhor? Muitos anos levam as coisas para acontecer. Não é assim. E aí é mais uma situação de prova. Amados, só com o estabelecimento de atividade legal e espiritual conseguiremos fazer Jesus se espantar. Davi disse ao Senhor: não dê eu ao meu Senhor algo que não me custe nada. Não há nada que Deus te peça que não seja difícil de dar. O que Deus já não te pede é o que está aqui. Mas há coisas que Ele pede-nos que não estão aqui, mas chegam ao teu coração. Há dias eu ouvi a história
de alguém que quis comprar um edifício numa determinada terra. A minha mulher estava, foi com o Isaac Reis, não foi? Numa cidade, não me lembro agora, muito cara, milhões de euros. E aquele pastor queria aquele edifício. Era ideal, era onde estava a sede de um banco qualquer. Não me lembro agora muito bem tudo. Até que chegou o momento, Deus disse, telefona para o homem. E ele telefonou, conseguiu o número de telefone do dono. Até que chegou o momento, o dono não queria vender, e aqueles donos eram família judaica, tinham um imóvel que nem sabia que o tinha. Multimilionários. Até que chegou o momento, não sei o que é que o Espírito Santo fez, que telefonou para o pastor, aquele dono, e disse, não conheço o edifício, comprámos isso por alguma razão, mas você paga o que quiser e como quiser. Deus é assim. Deus é assim. Eu creio, irmãos, que nós só seremos relevantes na terra se formos fiéis, se estivermos conectados com Deus. Diga comigo, só serei relevante se eu estiver conectado. Só serei relevante se eu entender as provações e as vencer com Cristo. Só serei relevante se eu ouvir e obedecer à sua voz. Só serei relevante se eu der valor ao lugar onde estou. Onde é que tu estás? Qual é a cidade que tu estás? Hoje não está aqui aqueles irmãos que foram para Vilar. Em Vilar tem que nascer lá muitos GCs. Em Caxarias tem que haver muitos GCs. Todo o concelho precisa se levantarem famílias para falar do amor de Jesus. Só assim há que seremos relevantes. Se a tua vida cristã é vir ao culto, entregar teu dízimo, fazer alguma coisinha na igreja, eu não estou a dizer que vais para o inferno, de maneira nenhuma direi isso. Nem acredito que isso acontecerá. Mas vais ter uma vida medíocre espiritual. No dia que tu souberes dar valor, que uma pessoa que precisava de cura e alcançou a cura por tua causa, uma pessoa que precisava de ouvir uma palavra de amor e que tu soubeste dar-lhe, no dia que tu souberes dar valor, o que é uma pessoa que se ia suicidar e porque tu interviste, em nome de Jesus não se suicidou. No dia que tu deres valor a esse lugar onde estás sentado e vais-te levantar para dar uma visita, no dia que tu deres valor que aquilo que tu tens e és não é mérito teu, é mérito dele, eu quero-te avisar, prepara-te porque vai ser coisa grande. Mas é preciso estar conectado com Deus. Não pode ser conectado com o orgulho, não pode ser conectado com a fama, não pode ser conectado com o eu, não pode ser conectado com a tua arrogância e com as tuas razões. Eu vou dizer uma heresia. Posso? Ih, já passou 10 minutos. Há muita coisa que me apetece a dizer a Deus que não quero. Alguém aqui já passou por isso? Só eu? Tristeza. Sou mesmo ruim. Mas pelos vistos levantaram-se alguns braços. Há muita coisa que eu apetece-me dizer a Deus, não quero. Mas quando mais tarde eu entendo, eu tiro o chapéu como Martinho Lutero. Tu tens razão. Vamos ficar de pé. A hora de obedecer é? A hora de ouvir a voz de Deus é? A hora de perceber que as provações vêm é? E o local onde tu estás é importante, é relevante. Valoriza a terra onde tu estás. Declara, porque Moriá não tinha nada e passou a ter. Hoje é o lugar mais importante do mundo. Orei não tem nada. Fátima tem aquilo que nós sabemos. Mas
se tiver um povo que se chama pelo seu nome, se tiver um povo que ouve a sua voz, coisas grandes vão acontecer. Eu acredito que antes de termos um lugar nosso, esta rua vai ser cheia de pessoas para o próximo culto. Acaba um e começa o outro. Eu acredito que cadeiras de rodas vão começar a decorar as paredes. Eu acredito que bengalas vão começar a decorar as paredes. Eu acredito que óculos vão ser começados a pôr nas paredes. Porque eu creio em milagres. Não creio mais naquele reteté que anda por aí. Mas eu creio na unção do Espírito Santo. Eu creio nos dons do Espírito. Mas eu creio que Deus faz quando Ele quer e não quando eu quero. Eu creio em milagres. E nesta manhã eu quero perguntar se alguém gostaria de ouvir a voz de Deus na sua vida. Se alguém quer entregar a sua vida a Jesus. Se alguém quer dizer: Deus, por favor, por favor, por favor, revela-te ao meu coração, revela-te à minha vida. Eu quero perguntar se temos alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Deus, perdoa os meus pecados e ajuda-me a entender a tua vontade, a tua palavra. Eu quero estar conectado contigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero obedecer à tua voz. Se temos alguém, levanta a sua mão. Quero orar pela sua vida. Eu estou vendo alguns braços. Temos alguém nesta ala esquerda, na minha ala esquerda, mais brado. Fica o seu braço no ar em nome de Jesus. No lado direito, fica o seu braço no ar. E não tenha vergonha. Você está declarando publicamente: quer Deus na sua vida. Vamos orar, meus amados. Vamos todos agora levantar nossas mãos para os céus. Pai, em nome de Jesus, Tu estás vendo todos os braços que se levantaram nesta manhã. Pai, eu oro para que o Teu Espírito traga transformação, que convença do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu oro para que Tu tragas libertação, cura, restauração. Eu oro, Deus, pelo projeto da ICIR, para alcançarmos um terreno, quem sabe um lugar ou um edifício, para edificar o Teu nome de uma forma honrada, onde possamos ter uma torre de oração, uma torre para adorar e honrar o nome de Jesus, onde todo o mundo, mesmo não sendo ICIR, possa estar em oração. Pai, eu entrego nesta manhã o Teu povo em Tuas mãos. Eu oro pela Tua intervenção, em nome de Jesus. Eu oro por alguém que esteja doente, com algum cancro, com alguém que esteja enfermo, com problemas dos mais diversos. Eu oro por cura, libertação, restauração, em nome de Jesus. Eu oro para que haja cura, sopra sobre este lugar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberta, Deus, se alguém está possuído, Deus, por espíritos enganadores, liberta agora em nome de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que nesta hora Tu possas trazer à nossa vida a revelação daquilo que cada um precisa. Pai, em nome de Jesus, que esta seja a hora de cura, de libertação, de salvação, em nome de Jesus, e para a glória daquele que é grande, daquele que é Deus, daquele que é Senhor. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus.